Boa noite. Graças a paz, amém? Amém, amém. Tinha dado uma caidinha aqui na nossa transmissão, mas já voltamos. Foi rapidinho. Amém? Amém. A palavra nos orienta que nós vamos passar por dificuldades. Amém? Isso aí a gente já ouviu várias vezes, já estamos até meio acostumados com isso. Tanto de ouvir quanto passar, né? Passar dificuldade, passar por problemas. A Bíblia diz que passaremos por dificuldades, que passaremos por problemas. E de certa forma, nós já estamos até acostumados a passar por problemas. Tem gente que já está até acomodado em passar por problema, por passar por dificuldade. Mas uma coisa que pega, e pega bastante, mesmo para quem já está acostumado a passar muita dificuldade, é injustiça, certo? Injustiça. Quando a gente vê uma injustiça, percebe uma injustiça, ou principalmente sofre uma injustiça, a gente não consegue se acostumar, a gente não consegue ficar bem, a gente, não é? É diferente, não é? É bem diferente, né? Muito obrigado. Vamos ler um texto da palavra? Aí a gente entra nessa questão. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 50, dois versículos só, versículo 19 e versículo 20. Amém? Gênesis 50, 19 e 20, diz assim: Mas José respondeu: Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém? Amém. José falando com seus irmãos. E aqui é interessante porque aqui não é quando ele se revela para os seus irmãos, né? Aqui é quando o pai deles morre, quando Jacó morre. Vamos só dar uma lembradinha, né? Temos um menino chamado José, que tinha sonhos, contava os seus sonhos para os seus irmãos e para os seus pais e deixava todo mundo revoltado. Certo até aí? Um belo dia, não para José, né? Mas um belo dia, José foi levar mantimentos para os seus irmãos que estavam no campo, que estavam afastados, e os seus irmãos, som, alô, fiquei sem som, alô, som, voltei. Então, um belo dia, quando ele estava indo levar mantimento para os seus irmãos viram que ele estava vindo e começaram a tramar contra ele, né? O que nós vamos fazer, no nosso caso aqui, né, paranaense, o que nós vamos fazer com esse piá? O que nós vamos fazer com ele? Está incomodando todo mundo, nós precisamos dar um jeito nele. E então eles pegaram José, prenderam José, jogaram ele no fosso e venderam José para uma caravana que estava indo para o Egito, venderam ele como escravo. Todo mundo lembra da história? Lá ele foi escravo, né? Depois ele começou a se dar bem ali com Potifar, foi servo de Potifar, estava se dando muito bem, estava prosperando, mas a esposa de Potifar tramou contra ele, né? E aí ele foi preso, de escravo ele passou a gerente de Potifar, administrador de Potifar. De administrador de Potifar ele passou a presidiário.
E de presidiário ele passou a quê? Governador do Egito. Mas o fato é que José, ele foi injustiçado várias vezes. Ele passou por várias injustiças na vida dele. Certo? Aí vem uma grande pergunta para cada um de nós. O que foi que José fez quando ele estava por cima? Vou dizer para vocês. Muitas pessoas, quando são injustiçadas, o que que elas pensam e o que que elas falam? Deixa eu dar a volta por cima. Não é assim? Deixa eu dar a volta por cima, para você ver quem sou eu. E isso é incrível mesmo, porque olha só que interessante. Deixa essa frase, né? Deixa eu dar a volta por cima para você ver quem sou eu. Ou seja, a pessoa acaba revelando uma grande verdade do ser humano. Qual que é a grande verdade do ser humano? Dê poder para uma pessoa e descubra quem ela é. Pessoas que não sabem lidar com as situações da vida, pessoas que não sabem passar por injustiça, são pessoas assim. São pessoas amargas, são pessoas que, na verdade, não têm um bom caráter, só precisam de oportunidade para revelar o seu mau caráter. E muitas vezes a gente acha, né, quando nós acabamos vendo isso acontecendo, a gente fala assim, nossa, como um exemplo, né? Como o dinheiro mudou aquela pessoa, né? Quem já pensou isso? Não precisa se entregar. Como o dinheiro mudou aquela pessoa, né? Nossa, como, não sei, me dá um outro exemplo aí. Como o sucesso mudou aquela pessoa. Não são coisas que a gente escuta? Começa a mudar esse pensamento, tá? Porque na verdade é assim, nossa, com dinheiro agora eu descobri quem é essa pessoa. Com sucesso, agora eu sei quem é essa pessoa. O dinheiro, o sucesso, o poder não mudam as pessoas. Apenas revelam quem elas são. Porque antes elas não tinham oportunidade de ser e fazer o que elas queriam. E essas ferramentas dão a elas aquilo que elas precisavam, entre aspas, para revelar quem elas eram de verdade. E nós vemos isso na Bíblia várias vezes. Várias e várias vezes nós observamos isso na Bíblia. De pessoas que revelaram seu verdadeiro caráter quando assumiram posições ou receberam alguma coisa. Nós vemos isso. Por que eu citei José? Porque José é um exemplo de uma pessoa que sofreu várias injustiças e tinha muitos motivos para, num momento de virada, poder se aproveitar disso. Não tinha? Ele tinha. Ele passou por poucas e boas até que ele se tornou governador do Egito. E algum tempo depois, já sendo governador, extremamente respeitado no Egito, respeitado, gente, por todos, tá? Por todos no Egito. Depois de um determinado momento, seus irmãos apareceram lá, porque estava tendo fome na terra. E os seus irmãos foram lá para poder comprar mantimentos. E ele, vendo os seus irmãos, ali estava uma oportunidade gigante dele se aproveitar. E poder, como alguém citou aí, se vingar. Né? Veio uma grande oportunidade. Mas nós sabemos que José não fez isso, pelo contrário. Ele criou algumas situações, é verdade, e não foi para brincar, não foi para usar os irmãos. Na verdade, foi uma estratégia de José, porque José, se você pegar a história de José, você vai ver que ele era um administrador incrível e um visionário. José era um visionário,
Na verdade, ele bolou uma estratégia porque ele não queria só os irmãos, ele queria a família toda. E ele precisou fazer tudo aquilo lá, sabe o que ele fez, né? Leva o mantimento, escondido uma tacinha lá dentro, pega eles de volta, traz aqui, fica um irmão, vai lá, busca o outro, deixa aqui, até que ele conseguisse ter todos ali. Os seus irmãos, seu pai, toda a sua família. Até que ele conseguisse ter todos ali. Ou seja, nem nisso, nem no que pareceu ser um tipo de brincadeira, né, ou tipo de vingança, não foi. Foi uma estratégia de José porque ele queria toda a família. Toda a família que fez o que com ele? Que o injustiçou, né? A mesma família que o injustiçou. Quando ele viu a família, ele pensou, uma oportunidade de ajudá-los e não de vingá-los. Ele poderia, vamos pensar assim, pastor, mas ele tinha Deus no coração, jamais ele ia vingar. Tudo bem. Mas ele poderia não ter se vingado, mas ele poderia ter se aproveitado, né? Tipo assim, eu vou ajudar vocês, mas não vou deixar vocês esquecer nunca disso. Não é? Ele podia ter se aproveitado não para se vingar, mas para se esnobar. Agora vocês precisam de mim. Ele podia ter aproveitado para jogar na cara deles que um dia ele sonhou e disse para eles que todos estariam ajoelhados perante ele, e de fato isso aconteceu. Mas a Bíblia não relata ele jogando aqueles sonhos na cara de ninguém. Pelo contrário, mostra eles reconhecendo isso. A família reconhecendo que os sonhos eram verdadeiros. Mas José, ele não se aproveitou dessa situação. A situação que a própria família dele, que os seus irmãos mesmo o colocaram. Bom, como nós estamos falando de injustiça, daqui a pouco eu quero separar 3 pontos desse texto que nós lemos. Aí eu vou explicar melhor o contexto, que a gente não chegou aonde a gente leu, a gente não chegou, né? Mas eu queria antes dar alguns detalhes a respeito de injustiça, ou eu também vou colocar aqui injustiça como traição. Porque uma das coisas que mais fazem a gente se sentir injustiçado é quando nós somos traídos, certo? Quando nós sentimos que nós somos traídos. Qual é o primeiro ponto da traição? Quem sabe? Qual que é o primeiro ponto da traição? Ela não vem do inimigo. O nosso inimigo não trai a gente, já repararam? Isso é importante a gente focar. Parece bobagem, mas é uma coisa extremamente séria. Inimigo não trai. Quem trai? Quem a gente ama. Exatamente. Quando alguém vamos considerar, quando um inimigo nosso comete um ato ruim contra a gente não a gente se sente mal, obviamente, mas não se sente injustiçado. Por quê? Porque é inimigo. O que você espera do inimigo? Coisa boa? Não. Então a gente não se sente injustiçado quando o inimigo faz alguma coisa contra nós. Quando alguém considerado inimigo faz alguma coisa contra nós. Porque já é esperado, não é? Quando que a gente se sente injustiçado ou traído? É quando alguém que nós amamos faz alguma coisa contra nós. Então o primeiro ponto da injustiça é nós termos esse entendimento. Nós sentimos e somos injustiçados, não é pelo inimigo, e sim por alguém que nos ama. Abre aí em Salmo 55, versículos 12 a 14. Salmo 55, do 12 ao 14.
Então, só para reforçar aquele ponto, gente, que eu disse no início, a gente muitas vezes já está até acostumado com dificuldades na vida, aflições na vida, não é? Já estamos até acostumados. Então nós estamos indo aqui para um nível mais alto, o nível da traição, o nível da injustiça, que é um nível mais alto, porque se a gente até consegue se acostumar com aflições, com dificuldades, mas com injustiças e com traições, aí já é muito mais difícil a gente conseguir, né, não diria se acostumar, mas lidar com essas situações. Mas já digo logo de cara para vocês, é papel do cristão e da cristã saber conviver com injustiças e saber conviver com traições. Salmo 55, do 12 ao 14, diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Perceba, a pessoa se abate, a pessoa se abala, não é com o que foi feito em si, mas com quem fez. O que mais dói, o que mais machuca é quem faz e não o que é feito. Não é? É com quem faz. O companheiro, como o salmista diz aqui, o companheiro, aquele que caminhava junto, aquele que compartilhava coisas. Por isso doeu tanto. Por isso dói tanto. Então, o que eu estou dizendo para vocês é: não espere ser injustiçado, não espere ser traído ou traída por alguém que você considera inimigo, ou que alguém que te considere o inimigo. Porque as injustiças e as traições, elas vêm justamente de quem a gente não espera. Vem justamente de quem a gente não espera. Mas vamos mais fundo nisso, né? Primeiro entendimento, então, é entender que um inimigo não é o inimigo que age com injustiça, e sim justamente aquele que está próximo de nós. Outra coisa, um cristão maduro, ele vai ter que aprender a lidar com a injustiça. Já tinha falado isso para vocês. Um cristão, uma cristã madura, vai precisar aprender a lidar com a injustiça. Talvez o maior, eu acho até, exemplo que a gente pode dar. Um dia, um homem estava orando em um monte. Estava orando. E quando ele está saindo daquele lugar, um amigo se encontra com ele e cumprimenta ele com um beijo. De quem que eu estou falando? Jesus. Sabe qual é a fala mais incrível que eu vejo nessa história? Jesus vira para Judas e fala o quê? Amigo. Amigo. Sabe o que é o mais incrível numa pessoa que tem o seu caráter formado por Cristo? E aqui eu vou usar o próprio Cristo como exemplo. É que os atos de traição e os atos de injustiça não mudam quem a pessoa é. Jesus acabava de ser traído. E Judas chega e o trai com um beijo. Talvez a forma mais revoltante de trair uma pessoa. Só que Jesus, vendo que estava sendo traído e vendo a forma com que Judas o entrega, não mudou em nada
o caráter e quem Jesus era. E nem quem Judas era para com ele. Por isso eu disse, o cristão, ele precisa saber lidar com injustiças. Jesus soube lidar com a injustiça que foi feita com ele. Só um exemplo, é lógico, que eu dei. Jesus foi injustiçado muitas vezes. Mas esse exemplo eu acho que é muito didático, né? Jesus vira para Judas e, sem sarcasmo, sem demagogia, ele chama Judas pelo que Jesus, de fato, considerava Judas: um amigo. Um amigo. Mas ciente do que o amigo estava fazendo. Porque Jesus vira para Judas e fala: amigo, você trai o Filho de Deus com um beijo. Perceba, Jesus não mudou o seu caráter. Jesus não se revoltou com a atitude de Judas, porém ele manteve a firmeza da pessoa que ele era. Jesus conseguiu manter a firmeza, seu posicionamento, mesmo sem perder, mesmo sem distorcer o seu caráter, mesmo sem perder a sua postura. Judas era um amigo para Jesus, mas a atitude dele, Jesus obviamente reprovava. O cristão, a cristã precisa saber lidar com injustiça. Conseguiria chegar cara a cara com uma pessoa que acabou de te trair e chamar essa pessoa de amiga, de amigo? E continuar mantendo respeito por ele, por ela, mesmo reprovando a atitude da pessoa? Difícil, né? Bem difícil. Salmo, você está em Salmo aí? Salmo 5. Cinco, 4. Salmo número 5, verso 4. Vou ler 2 versículos para poder encaixar. Salmo 5,4 diz assim: Tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. E Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21 diz assim: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se a gente fosse citar Jesus, né, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas, né, a respeito de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Foi tudo que ele fez, né? Foi absolutamente tudo o que Cristo fez, foi vencer o mal com o bem até o dia da sua morte, e depois que ressuscitou e continua fazendo até hoje. Cristo continua fazendo até hoje. Mas vamos voltar para José, que a gente precisa de um exemplo um pouquinho mais palpável para a gente, porque Jesus está longe demais, né? Jesus é um nível muito alto para a gente se igualar. Então vamos voltar para José, lá no texto de Gênesis, capítulo 50. Vou lembrar aqui uma frase de José, que ele disse assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Como eu disse, essa parte aqui não é de quando eles se encontraram, mas sim depois que Jacó morreu. Mas pastor, por que eles estão tendo essa conversa de novo? Vou explicar para vocês o contexto. Quando eles chegaram, teve toda aquela história de José, né? Leva comida, igual eu expliquei, né? Leva o alimento. E aí ele colocava uma taça ali, mandava colocar uma taça ali escondida e tal. Toda essa história que vocês conhecem. Por fim,
ele conseguiu que trouxessem toda a família dele para o Egito, correto? O pai, os irmãos, a família toda. Depois mandou chamar mesmo todo mundo, né? E por fim, toda a parentela de José, de Jacó, todos foram para o Egito. E lá, Faraó autorizou que desse uma parte de terra para que eles pudessem habitar. E José poderia dividir uma parte de todo aquele mantimento que foi guardado. Lembra do sonho de Faraó? 7 anos de abundância, 7 anos de seca, de fome, lembram? José ficou responsável por armazenar, ele armazenou um monte, enfim, não é nossa história de hoje. Mas enfim, José era ele que mandava, porque ele era o governador. Era ele que coordenava tudo isso. E Faraó então deu uma carta branca para José. Pode trazer tua família, pode trazer teu povo, dá uma terra para eles ficarem e ajuda eles, sustenta eles. E nós sabemos que eles foram muito bem recebidos e ali eles estavam tranquilamente. Mas o que aconteceu? Apesar dos irmãos de José terem ficado muito felizes com tudo isso, continuou ficando um pontinho ali de dúvida. E talvez, eu acredito até que aumentou. Por quê? Quando eles chegaram e viram José ali, viram que ele tinha um cargo alto e tudo mais, eles falaram, nossa, olha só, né? Quem José se tornou. Mas depois de todo esse tempo vivendo lá, eles foram vendo que José era muito mais importante do que parecia. Que a influência dele era gigantesca. Que ele mandava em todo mundo. E em tudo. Então eu fico imaginando, eu quero me colocar no lugar deles agora e falando assim, gente, ele é muito mais poderoso do que a gente podia imaginar. Se ele quiser fazer alguma coisa contra a gente, ele faz. Sabe por que ele não está fazendo? Gente, eu estou dizendo exatamente o que eles falaram, tá? Tá na Bíblia. Sabe por que ele não faz nada com a gente? Por causa do Pai. Por causa do nosso Pai, que ele está segurando a vingança. Só que o que aconteceu? Jacó morreu. E quando Jacó morreu, o que os irmãos falaram? É agora. Jacó morreu, mas nada impede José de acabar com a gente. Só que nisso já tinha passado algum tempo e José já estava vendo o agir de Deus. E esse é o ponto, gente. Esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Primeira parte. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus. Certo? E José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus. Primeiro ponto, José sabia, né? José sabia que justiça é feita por Deus. Que mesmo que ele quisesse, não cabia a ele. Mesmo que ele quisesse, não caberia a ele. Entendimento. Ele tinha esse entendimento. Agora, vamos para o mais pesado? Quem que é mais pesado que José? É Jesus. Né? João capítulo 8, versículo 15, Jesus disse assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Nem Jesus quis julgar. Nem Jesus quis julgar. Porque ele sabia que o propósito da vinda dele aqui, naquela época, 2000 anos atrás, não era esse. Vai chegar essa hora. Mas quando ele veio a primeira vez, não era esse. A segunda vez vai ser, tá? Para quem está na escola dominical já sabe. A primeira vez que ele veio, 2000 anos atrás, o propósito dele não era esse. E ele não se atreveu a fazer aquilo que ele sabia que só competia ao Pai. Algo que só competia ao Pai.
nem mesmo Cristo. Agora, o ponto é, José entendeu que mesmo sendo filhos e filhas de Deus, como nós somos, nós não assumimos o lugar de Deus. Nós precisamos crer na justiça de Deus. Nós precisamos crer na obra de Deus. Nós precisamos o quê? Abrir os nossos olhos espirituais. O primeiro ponto que eu falei para vocês, que ia citar 3 pontos desse texto. O primeiro foi esse, de que José entendeu que ele não poderia assumir o lugar que é de Deus. O segundo ponto é a parte do texto. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Primeiro ponto, não se coloque no lugar de Deus, certo? Segundo ponto, abra os seus olhos e enxergue o que Deus está fazendo. José, ao invés de agir por impulso, ao invés de tentar fazer aquilo que ele poderia achar que seria certo, ele fez o bem, porque ele entendeu que sempre deveria fazer o bem. Ele fez o bem até para os egípcios que prenderam ele, que também injustiçaram ele, né? Quanto mais não faria para a sua própria família, apesar do que fizeram com ele, né? Mas o fato é que José percebeu: deixa eu agir de forma correta, abrir os meus olhos e entender o que Deus está fazendo. Nesse ponto em que eles estavam, até Jacó morrer, José já tinha percebido que foi um bem que Deus fez. Porque se o povo dele estivesse passando por aquela fome, e não tivesse alguém do povo lá no Egito, no único lugar onde tinha alimento na região, o que ia ser do povo dele? Estariam todos perdidos. Então José ele conseguiu perceber que tudo tinha sido uma obra de Deus para que ele estivesse no lugar certo e na hora certa para poder socorrer o seu povo, a sua família. Então, primeiro ponto, nós não podemos assumir o lugar de Deus. Segundo ponto, nós precisamos da visão de Deus para percebermos o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. E para isso a gente não só precisa abrir os olhos, mas também ter paciência, porque isso demorou. Demorou muitos anos até isso acontecer. Vários anos. Entre José ter sido vendido como escravo e esse ponto aqui, foram muitos anos. Muitos anos. Além dele ter que estar com seus olhos abertos, percebendo as coisas, tendo temor de Deus para fazer o bem, para fazer as coisas certas, ele ainda teve que ter paciência, esperar, ver bem o que Deus estava fazendo. E terceiro e último ponto, parte do texto que diz assim: para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, não apenas a sua própria família, né? Quando ele diz para conservar muita gente com vida, porque não apenas a própria família de José, mas todo o seu povo, né? Todos aqueles que moravam com eles, todos aqueles que residiam com eles, foram salvos pela provisão de Deus. Interessante José perceber que ele teve que passar por um monte de situações para que ele pudesse, no momento certo, ajudar e salvar todo o seu povo. E ainda assim, não bater no peito e falar: tá vendo? Eu fiz isso. Não. É chegar nesse ponto e ele dizer: olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Não que Deus tivesse no plano dele fazer com que os irmãos vendessem José. O plano de Deus era que José assumisse aquele posto no Egito. De algum jeito Deus ia fazer.
É igual quando me perguntam, pastor, e se Judas não tivesse traído Jesus? Ele ia se entregar de outro jeito. Porque o plano de Deus ia se cumprir. E Judas não nasceu para trair Jesus. Porque Jesus, ele lamenta ter perdido Judas. Então, de alguma forma, Deus ia fazer o plano dele. Da mesma forma, de alguma forma, Deus iria fazer o plano dele com José e a sua família. Porque o que José fala é assim: Deus usou o mal e tornou para o bem. O mal não é de Deus, nunca vem de Deus. Mas Deus consegue transformar a maldade em coisas boas. Quando nós estamos atentos àquilo que Deus faz. Isso é muito importante, porque se José tivesse se desviado, se José tivesse se perdido no meio do caminho, o que teria acontecido depois? Agora, o que eu acho mais bonito é como uma pessoa usada por Deus consegue salvar e consegue abençoar a vida de muitos. Às vezes a gente se acha pequeno e às vezes a gente acha que não tem a capacidade de ser usado. Assim como José era pequeno, o menininho. Aí manda ele para o Egito. O que é um menino? Um menino hebreu no Egito. O que é um menino hebreu no Egito? É nada. Mas se tornou o governador do Egito. A gente percebe como, quando nós estamos de fato fiéis a Deus e atentos ao que Deus está fazendo, Ele nos usa para realizar o seu propósito, e o que Ele precisar fazer para alcançar, Deus vai fazer. Aonde Ele precisar nos colocar para que o propósito dele seja alcançado, Ele vai nos colocar. E aonde nós estivermos, Ele vai nos usar. Amém? Amém mesmo? Amém. Vamos ficar de pé? O poder do perdão, né? Só tem um jeito de saber lidar com injustiça, já que é o nosso tema, viver com injustiça. Só tem um jeito, é saber trabalhar o perdão nas nossas vidas. Isso não significa que nós devemos aceitar as coisas que são feitas. Assim como Jesus não se agradou do que Judas fez, mas perdoaria Judas se ele tivesse se arrependido. Assim como perdoou Pedro, porque Pedro negou Jesus também. Mas ele se arrependeu e foi perdoado. José perdoou sua família. E Deus usou isso para o bem dele e de todos eles. Amém? Que nós também possamos saber viver com injustiças. Porque enquanto Cristo não voltar, nós estamos sujeitos a isso. E precisamos saber lidar com tudo isso, porque Deus espera isso de nós. Colocou o menino certo da família, colocou José. Para a família, não era nada. Mas para Deus, ele sabia que podia contar com José. E Deus também quer contar comigo e com você. Amém?